Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesse episódio, a metodologia do que ensinar exige rigorosidade metódica. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estou com um vestido roxo, combinando com Paulinho Freire, capa do livro. Tenho aproximadamente 1,64 m, 57 quilos. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com conectores cinza, fundo branco e dizeres verdes. Ao meu lado direito está a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Não poderia ser diferente se a gente não começasse com ele. Claro, Paulo Freire, nosso livro inspirador, que é Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. Lá na página 28, o Paulinho diz assim: uma das tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica, com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com um discurso bancário, meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. Ai, que tudo! Adoro! O nosso livro do Paulinho está disponível no ambiente virtual para você acessar, ler na íntegra. É um livro curtinho, né? Tem aí, olha, no máximo, sim, 142 páginas para você ler no final de semana. Coloca assim no banheiro, você lê todo dia uma página, se consegue, só seguir reto toda a vida. O objetivo do nosso episódio hoje é justamente falar sobre a rigorosidade metódica que confere à metodologia científica essa característica do método, a característica do rigor científico. É por isso que é científico, porque tem um rigor metodológico, certo? A ciência, sem o rigor metodológico, ela se exaure, né? Ela se desfaz da capacidade de cientificidade da análise do objeto. E aqui o objeto não é um objeto do ponto de vista isolado, mas do objeto que se estuda. Do objeto, do sujeito, do espaço, da pessoa, do contexto. Essa rigorosidade metódica, ela tem alguns elementos que são imprescindíveis e que garantem, né, o que o Paulo Freire chama de cognoscível, que torna isso um fato conhecido, que é possível conhecer. E como que é possível conhecer? Do ponto de vista científico. Não do ponto de vista, oi, prazer, tudo bem, meu nome é Anabela, Não esse, mas conhecer ele no interior, conhecer ele no todo, no envolto, no olhar investigativo. E para isso a gente tem alguns elementos que não só, né, não é uma abordagem do Paulo Freire, mas uma abordagem da metodologia científica que se baseia inclusive em normatizações da produção do conhecimento científico. Para que o conhecimento seja considerado científico, ele precisa atender à rigorosidade do método, ele precisa atender às normas de exigência de produção desse conhecimento, validação desse conhecimento. Esse processo é o que a gente chama de rigorosidade metódica. Vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa? Bom, já que ensinar exige rigorosidade metódica, o que é conhecimento? Para o Paulinho,
conhecimento significa que o educador, do ponto de vista da educação, evidentemente, né, democrático, não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. Eu fico até bonitinha, né? Aqui assim, ó, o meu fundo, o Paulinho, olha a gente combinando, não fica legal? Aí eu acho que fica muito lindo, ao mesmo tom. Então, o que é esse objeto cognoscível? Esse objeto cognoscível é o quê? Sobre o que você está investigando? O que você quer saber? O que você quer melhorar? O que você quer ampliar? O que você quer transformar? Esse o quê, para que possa ocorrer todo esse processo, ele precisa atender a alguns requisitos de cientificidade. Tá? Que mais? Bom, e aí a gente tem dois grandes paradigmas que envolvem a produção de conhecimento. O primeiro paradigma na verdade, não é o do Morin, o primeiro paradigma é o do Descartes. Provavelmente você já ouviu essa frase, vou me arriscar aqui no latim, claro que não, né? Mas vou falar aí no bom português. O René Descartes, ele tem a célebre frase, penso, logo existo. E quando ele elaborou esse pensamento, esse seu pensamento sobre como fazer ciência ficou conhecido a partir do livro Discurso do Método, em que ele traça alguns processos, procedimentos, inspirações. Ele não traça necessariamente um método, ele faz algumas reflexões sobre como deve ser abordado o conhecimento para se tornar um conhecimento científico. Você tem o livro disponível lá na biblioteca virtual, Discurso sobre o Método, e a partir desse título, toda a ciência se organizou considerando um plano cartesiano de ciência, cartesiano de Descartes. Se você acessar aqui a nossa página da biblioteca, vamos ver aí, perfeito, discurso sobre o método. Exatamente, olha só, eu vou fechar aqui a lateral do menu para a gente poder ampliar a visualização. Então, este é o livro do Descartes, você tem o privilégio de ter ele disponível no ambiente virtual para quem é acadêmico do Instituto Federal, claro. E o que ele diz? Ele diz que, vamos aqui, cadê? O primeiro princípio é de que há uma verdade, uma única, que satisfaz estas exigências. É que penso e que, na medida em que penso, existo. Esta afirmação é a primeira de todas, porque pense o que pensar, penso e, por consequência, não importa qual das minhas outras afirmações pressupõe aquela. Mas é, ao mesmo tempo, evidente, porque é impossível pô-la em dúvida sem que o próprio ato pelo qual a pomos em dúvida não venha novamente a demonstrá-la. Para duvidar que penso, é preciso que eu pense. Portanto, também que eu existo. Assim, na dúvida, mais radical, brota a primeira evidência. Duvido, logo existo. Não é lindo? Ai, é lindo, não é verdade? Pois é, então você tem aí o Descartes, lá na biblioteca virtual, quando ele faz essas aproximações sobre o método científico. Uma das grandes críticas aí ao método cartesiano, ao plano cartesiano, é que ele propunha isolar o objeto para que ele pudesse ser cognoscível, para que ele pudesse ser estudado, para que ele pudesse ser observado, avaliado, contemplado, duvidado, questionado, explorado e, portanto, construir um conhecimento a partir dele. E aí essa inspiração, essas reflexões, elas perduraram durante muito tempo na ciência e ainda fazem parte de grande parte das áreas, ainda fazem parte de grande área das ciências. As exatas, às vezes as biológicas, às vezes as ciências da Terra.
muitas ciências ainda utilizam e se baseiam no discurso, né, no plano cartesiano. É errado, professora? Claro que não, vai depender do seu objeto. A escolha do método que você vai utilizar para abordar um objeto depende do seu objeto, depende da sua perspectiva filosófica, depende da sua área de atuação. Então, não há um método certo ou um método errado. Há um método mais ou menos apropriado a determinado procedimento, a determinada observação, a determinado processo científico, tá? Mas o plano cartesiano veio sendo questionado, especialmente nas ciências sociais aplicadas e nas ciências humanas, né, em uma substituição para o pensamento complexo. O pensamento complexo que é dele, do Morin. Ai, que fofo! O Morin, lindinho, fofíssimo, ele trouxe aí contribuições significativas sobre o pensamento científico, filosófico, sociológico, tecnológico, educacional. A gente tem 2 livros que são essenciais do ponto de vista da literatura de Morin, que é Introdução ao Pensamento Complexo e Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro. Nos 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, o Morin vai fazer várias reflexões sobre como a complexidade e ensinar e praticar ciência e construir conhecimento, fazer uma reforma do pensamento e uma reforma das instituições se dá nesse plano da complexidade. Você tem o título dos 7 Saberes Necessários lá na biblioteca virtual, tá? Vamos deixar carregando aqui. Cadê se ele já carregou? Opa! Tá carregando. E aí, o que a gente pode dizer dele? A gente pode dizer dele que uma das grandes frases do seu pensamento é organizar conhecimentos de modo que estes possam dialogar entre si e fazer parte da vida humana, como se formassem uma colcha de retalhos costurados com harmonia e perfeita combinação de cores. Bom, o que o Morin, aqui, em 10 minutos é o que dá para você dizer sobre isso. É claro, se você quiser saber isso na íntegra, se isso é verdade mesmo, você tem que ler o livro, né? Não vai acreditar no que eu tô falando, né, gente? Você vai lá, procura, eu tô dando as dicas aqui de você ir lá ler o livro. Mas resumidamente, resumidinho, que resumo já é pequeno, e resumidinho eu acho que é menor ainda, né? Mas resumidinho é o quê? No plano da complexidade, o objeto não pode ser observado, estudado, avaliado, questionado, se não compreendido em sua complexidade, em seu contexto. Então, eu não tenho um professor e pegar o professor, estudar ele, colocar ele dentro de uma sala e fechar ele. Quem é esse professor? Não posso avaliar, não posso investigar esse ser professor dessa forma. Para eu investigar o que é ser professor, como se torna professor, eu tenho que observar ele no contexto, lá na sala de aula, lá na escola, na sua comunidade, durante seu planejamento, durante a sua regência. Então, eu tenho que avaliar como que ele faz as relações dele com a sua família, com os seus estudos, se ele está num processo de formação, se ele não está. Então, ele tem que ser avaliado nessa complexidade que compõe os seres humanos. Para ele, não é possível isolar o objeto dessa forma, de tal forma que você isola um vírus, isola uma bactéria para estudar. Até as ciências biológicas, elas estão nessa vertente. Não é possível você estudar o vírus apenas isolado ali no laboratório. Como que ele se multiplica? Como que dá a sua transmissão? Então, esses elementos também têm sido considerados até nas ciências biológicas. Nas ciências humanas, da qual a educação faz parte, essa tendência, esse paradigma tem sido emergente. Então, tem emergido se sobreposto ao paradigma, ao plano cartesiano. Mas, como eu falei, não há um método certo. Há um mais ou menos adequado ao objeto que você vai estudar, certo? Bom, e aí, o que a gente tem? Além do
Opa, aqui eu tinha aberto, né? O link, vamos ver aqui o link do livro. Só pra gente ver se ele carregou, que bonitinho, né? Então, olha, o livro tá lá na biblioteca virtual. Esse livrinho aqui dos 7 saberes. O livro é um livro curtinho, como o do Paulo Freire, tá? Você tem aí, ó, 100 e algumas páginas. E ele vai discutir, olha que coisa impressionante. Primeiro ele discute quais são esses princípios que abordam o conhecimento, quais são as cegueiras que envolvem o conhecimento, como que ensinar a condição humana, essa condição humana que é complexa, a identidade de nós que estamos na Terra, as incertezas que a ciência e o ensinar enfrentam e ensinar para a compreensão a partir da ética do gênero humano. É um livro fabuloso, eu sou suspeita a comentar porque, assim, é um livro que você tem que ler e ler de novo, e ler várias vezes, e ler quantas vezes você puder, e cada vez que você lê, você vai visualizar questões novas. Bom, superado o paradigma, você vai estabelecer qual que é a natureza da sua pesquisa. Basicamente, você tem dois elementos. Você tem a pesquisa básica. Essa classificação está na maioria dos livros de metodologia científica. A gente usou aqui o título que está na biblioteca virtual, a metodologia científica e gestão de projetos, mas praticamente todos os livros sobre metodologia fazem essa classificação. Nos dizeres desta obra, a gente tem pesquisa básica como aquela que objetiva obter conhecimentos novos que interfiram no avanço da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve verdades, lembrando que essas verdades são provisórias, interesses universais e gera conhecimentos básicos, porém, requer a divulgação dos resultados por meio da produção de artigos científicos. Então, o que é uma pesquisa básica? Uma pesquisa básica é praticamente uma pesquisa de cunho unicamente teórico. Então é uma pesquisa mais ou menos. Não. O valor da pesquisa não se dá pelo fato de se ela é básica ou se ela é aplicada, mas o ponto de vista de sua contribuição para o conhecimento acadêmico, para a ciência e para a sociedade, tá? Então, é uma pesquisa básica, então ela tem menos valor científico do que uma aplicada. Não é esse tipo de julgamento que deve ser feito. É uma pesquisa básica porque ela se concentra na análise teórica, na validade teórica dos pressupostos que estão sendo estudados. Tanto os pressupostos epistemológicos, quanto os pressupostos práticos do ponto de vista de uma análise. É uma análise teórica, é uma reflexão teórica. Isso garante a essa reflexão uma certa profundidade. Uma profundidade porque você avalia, você analisa, você estuda, de preferência, o estado da arte. Nome bonito, né? O estado da arte, é muito chique. O estado da arte sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Então, identidade docente. Você vai fazer uma reflexão teórica sobre qual é a concepção da identidade docente, o que é identidade docente, como os professores avaliam a sua identidade, como a sociedade avalia a identidade do professor. Então, você faz um aprofundamento, quase um esgotamento. Mas não é por quê? Porque a ciência nunca se esgota, né? Claro, ela sempre tem mais alguma coisa. Então, não é um esgotamento, mas é um aprofundamento desse tema. E esse aprofundamento, ele é teórico e, quiçá, ele vai estabelecer novos patamares teóricos. Como assim o fez o Edgar Morin ao estabelecer um novo paradigma, o paradigma da complexidade. Do ponto de vista prático, de aplicação prática, o livro do Morin, do pensamento complexo, inclusive tem vários tomos, vai trazer vários procedimentos, inspirações de como fazer uma análise a partir do pensamento complexo, mas, por exemplo, os 7 saberes é uma reflexão teórica. É uma reflexão teórica que traz novos patamares de dúvida, de questionamento, de indagação. Tá? Então, essa é uma pesquisa básica. E a gente tem a pesquisa da sua natureza de pesquisa aplicada. Qual seria isso?
A pesquisa aplicada, ela objetiva obter conhecimento para a aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais, porém visa aplicar os conhecimentos básicos. Pode resultar em produtos, processos e patentes, de forma a gerar novas tecnologias e conhecimentos. Portanto, eu tenho na pesquisa aplicada, o próprio nome já diz, né? Não tem nem como ter dúvida aqui. Ela é aplicada, ela é colocada em prática. O seu viés é executivo, o seu viés é, como a gente poderia assim, vamos exemplificar. O seu viés é de realização efetiva, né? Como mão na massa. Você faz, você tem que fazer, é um fazer. Né? A pesquisa aplicada, geralmente você desenvolve, olha só, dirigida à solução de problemas específicos. Então, você identifica uma necessidade, seja na escola, seja na gestão, seja na secretaria, seja em algum outro ambiente de gestão educacional, por exemplo, um núcleo de atendimento a crianças, um hospital, um tribunal de justiça, mas em que haja uma atuação educacional e você identifica um problema e você propõe uma solução para esse problema, como resolver. Então, ele é muito prática, ela não é só, ela não se atém às reflexões teóricas, mas ela parte das reflexões teóricas, porque ela possui reflexões teóricas, e a partir dessas reflexões ela faz uma proposição prática, uma execução, um produto, uma ação. Tá? Você pode acessar todos esses materiais lá no livro, eu vou abrir aqui só para vocês visualizarem. Quanto carrega, a gente volta para cá. Vamos ver se já carrega. Olha aí que bonitinho. Até, inclusive, né, a Fabiana, ela tem esse quadro aqui lá no material, e ela faz toda essa explanação aqui, ó, do que é pesquisa exploratória, descritiva, experimental, pesquisa de campo, levantamento. Ela vai fazer toda a especificação didática dos tipos de pesquisa. Olha, uma pesquisa aplicada, quais são os elementos que ela tem, quais são os objetivos, qual que é a finalidade, o processo de coleta de dados, as fontes de informação e a natureza. Então, esse livro está disponível no ambiente virtual, você pode acessá-lo para conferir se o que eu estou falando é verdade, mesmo que provisória. Bom, e aí a gente tem um próximo elemento que tem que ser definido na sua pesquisa, quando você realiza a pesquisa, que é a abordagem. Que tipo de abordagem você vai fazer? A gente tem, juntamente com a Fabiana, uma abordagem quantitativa, que é aquela utilizada quando se pretende apurar opiniões e atitudes explícitas, mas geralmente é fechada, é padronizada e é quantificável. Significa o quê? Traduzir em números. O que é essa quantificação? Geralmente, as perguntas ou a forma de você coletar ou construir os dados, elas são padronizadas. Qual é a sua raça? Aí, preto, pardo, branco, indígena. Quantos anos você tem? 23, 41, 54. Há quanto tempo de formação? 2 anos, 3 anos, 20 anos, 15 anos, 10 anos. Qual a sua área de atuação? Ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais. Então, são padrões em que as respostas são fechadas e aí é possível você quantificar. Então, de 20, de 30, de 40 respondentes, quantos por cento são pardos? Quantos têm 10 anos de formação? Quantos atuam na área? Quantos, né, qual é a faixa etária? Então, essa quantificação pode ser traduzida em números. E aí, portanto, você tem uma pesquisa quantitativa, tá? Você tem também uma abordagem da pesquisa qualitativa. Já é uma vertente diferente. Ela vai ser utilizada quando o objeto de estudo não é bem conhecido e é regado por subjetivismo. Então, você tem que fazer uma interpretação de dados e aprofundar significados.
Nesse interim, você tem variáveis diversas, você tem motivações, você tem comportamentos, e isso é difícil de você mensurar quantitativamente. Portanto, o seu objeto, a sua abordagem, terá que ser a qualitativa. Tá? Você pode fazer uma combinação? Claro que pode. Né? Claro que pode, claro que pode. Na verdade, as melhores, né, as mais completas, digamos assim, as pesquisas mais completas, elas compreendem abordagens quanti-qualitativas ou quali-quantitativas ou mistas. Né? Qualquer uma das três terminologias se aplicam. Geralmente é chamada de mista, quando envolve quantidade e qualidade. O João Mata, ele vai fazer essa abordagem aqui no livro Metodologia da Pesquisa em Educação e ele vai trazer, olha só, um quadro que resume qual que é a estrutura em cada uma dessas abordagens, tanto a qualitativa quanto a quantitativa, que vai, né, verificar as diferenças. Talvez aqui a mais interessante é a forma da construção de dados, porque na qualitativa, geralmente, ela é mais de observação e de diálogo do que na quantitativa, e a análise desses dados, que é mais interpretativa na qualitativa do que na quantitativa. Não quer dizer que uma pesquisa quantitativa não tenha análise e que essa análise não seja crítica, tá bom? Por fim, a gente tem o tipo da pesquisa. Por fim, não terminando, mas nesse episódio. O tipo, ele vai definir se a pesquisa é exploratória, ou seja, pretende examinar, analisar, estudar, conhecer, né, as ideias e os conceitos. Ela é utilizada quando o tema escolhido é escasso, pouca gente escreveu sobre o assunto e, portanto, precisa ser explorado. Ainda um tema, por exemplo, na área educacional, que carece de muita investigação, são as dificuldades de aprendizagem, estudos sobre o espectro autista, processos psiconeurológicos, são elementos que a literatura, apesar de ampla, ainda é escassa, tá? A gente tem um outro tipo, que é a pesquisa descritiva. A pesquisa descritiva, ao contrário da exploratória, o objetivo dela é fazer uma observação, um registro para descrever, entendeu? Para expressar, olha só, é expressa pela descrição e interpretação da realidade. Mas como é que é? Como se apresenta? Que tipo que é? Essa identidade, essa identidade docente é como? Esse material didático, que material didático é esse? Ele é um livro com tantas páginas, utilizado para essa finalidade. Por exemplo, educação socioemocional, que está em voga. Como que esse material pode ser utilizado? Qual é a estrutura desse material? Como que esse material pode ser abordado em sala de aula? Então, ele descreve um processo. A gente ainda tem a pesquisa experimental. Essa eu acho que nem precisa explicar. Mas a pesquisa experimental é aquela que... É aquela que faz o quê? É aquela que experimenta, claro, né? Aquela que experimenta. Então, ela testa. Ela vai testar se o mouse que foi desenvolvido é um mouse adequado para o uso, por exemplo, de crianças de 7 a 12 anos. Se o teclado está apropriado para crianças com necessidades educacionais especiais. Então, ela faz uma experimentação daquele material, daquele objeto, daquela técnica, daquele conhecimento. Ela faz essa testagem, por isso que ela é experimental, ok? Basicamente. E, por último, mas não menos importante, a pesquisa explicativa, que se aproxima da descritiva, se aproxima da exploratória, mas difere delas no seguinte elemento, porque ela pretende definir os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de um determinado fenômeno. Então, para além de descrever, ela vai explicar, né? Ela auxilia na estruturação e na definição de modelos. Por quê? Porque ela exige a aplicação desses métodos e uma modelagem, uma simulação. Então,
ela também faz uso daquela pesquisa experimental, mas ela não necessariamente ela testa esses elementos, mas ela explica como eles acontecem e por que eles acontecem, como eles acontecem. Geralmente, né, para desenvolver esse tipo de pesquisa, os estudiosos optam pelos estudos de caso. E aí, assim, a gente caminha, né, para o fim desse episódio. Vou só apresentar as nossas referências, que são maravilhosas. Praticar a ciência, do Pedrinho. Pedagogia da autonomia, claro, do Paulinho. Metodologia científica, da Fabiana. E metodologia da pesquisa em educação, do João. Em 30 minutos é o que dá, não dá para explorar mais do que isso. Uma abordagem bem simplória dos principais tópicos, abordagem, paradigma, tipo e método sobre pesquisa e como esses elementos é que caracterizam a rigorosidade metódica na produção do conhecimento científico. É claro, espero que você tenha ficado curioso e que não acredite em tudo que eu estou falando. Curiose-se, acesse o nosso espaço, nosso ambiente virtual, a nossa biblioteca e, claro, se você quiser saber a verdade, você tem que ler. Acesse o material e leia e, por si, construa as suas impressões e as suas reflexões. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.